Bem, prazer ter essa oportunidade de me apresentar e de me apresentar essa minha postulação à reitoria do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais. Eu tenho alguns princípios em que eu coloquei no plano de trabalho, que está à disposição de todos no site do Instituto, e alguns desses princípios eu gostaria de falar algumas palavras, embora o tempo seja muito curto, mas eu coloquei nesse plano de trabalho apenas algumas palavras basilares, as pedras fundamentais. Uma das questões fundamentais que eu considero para a nova gestão desse Instituto é um processo de construção de uma verdadeira integração entre os campi que formam o Instituto Federal do Sudeste de Minas. É preciso que essa próxima gestão da reitoria faça uma verdadeira integração, coisa que apenas foi ensaiado, dado o pouco tempo de existência do Instituto Federal do Sudeste de Minas. Esse é um grande desafio dos próximos gestores, do próximo reitor e toda a sua equipe. Uma questão fundamental que eu coloco é a questão da ética. O Brasil está passando por um momento fundamental na sua história, que é o momento do julgamento do mensalão. A sociedade brasileira não tolera mais processos arcaicos de gestão, processos arcaicos de comando da coisa pública. Vivemos numa república e precisamos que o Instituto seja governado com o máximo de participação, com o máximo de integração e de respeito às diferenças dos campi. Então é fundamental que o Conselho Superior seja respeitado e que medidas ad referendum sejam as exceções e não a regra. Não é possível num regime democrático e republicano e não que esses regimes de ad referendo que são tomadas, essas medidas, elas constituem muito mais coisas de uma ditadura e não de um regime democrático e republicano. Então a participação ativa dos conselhos e dos representantes dos respectivos campi é que deve nortear a criação de novos campi, a criação de novos cursos. Este é um ponto fundamental. Devemos ter uma preocupação muito grande também com a questão da igualdade de oportunidades. É preciso que todos os servidores, professores e estudantes tenham igualdade de oportunidade. Nepotismo e qualquer forma de facilitação ou de amizades não podemos tolerar. A meritocracia, o mérito e a eficiência deve ser considerada como coisas fundamentais para a ocupação de cargos. E aqueles que não tiverem um desempenho satisfatório devem entregar os seus cargos para que a eficiência possa ser mantida. A questão da formação, a questão da pesquisa, ensino e extensão, que são indissolúveis, é outro ponto fundamental. Devemos trabalhar para que a construção de uma nova sociedade, para a construção de novos paradigmas de desenvolvimento, seja imbuída nos nossos institutos. E é com esse espírito que nós devemos trabalhar, buscando essa integração, buscando a questão ambiental, a questão social, a questão cultural. Esse é um aspecto fundamental. A música, a dança, o teatro, a cultura são fatores fundamentais na formação do cidadão. Então nós temos que ter uma preocupação com a formação humanística, com a formação científica, mas também com a formação humanística. Formar cidadãos. Temos que ter essa preocupação, dessa colaboração para que tenhamos formação de cidadãos com consciência ambiental, com consciência social, com consciência cultural e com crítica, porque a crítica faz parte da academia. Devemos ter uma consciência crítica e uma cobrança permanente. Então, o gestor tem que prestar contas. Um dos meus compromissos é criar a figura do ouvidor geral do Instituto, o ombudsman ou a ombudswoman, que receberá todas as reclamações, todos os questionamentos e terá o compromisso de dar respostas imediatas. É preciso que haja, então, neste momento importante do nosso Instituto, que os gestores tenham essa consciência dessa necessária participação, dessa necessária integração e do necessário respeito intercampi. Precisamos dessa verdadeira confraternização de nossos campi. Isso só será obtido com democracia, com liberdade, com participação e com respeito a todas as instâncias deliberativas, dos estudantes, dos professores, dos técnicos administrativos de forma geral. O meu compromisso é com a estruturação de um novo instituto para uma nova sociedade, para uma consciência cidadã, crítica, participativa, democrática e republicana. Muito obrigado.